desigualdade social por si só não determina violência. Desemprego por si só, repito, por si só, não determina violência. Você não vê muito operação noturna? O BOPE realiza muitas operações noturnas. Elas são de menos risco para a unidade especial. Ela Mais cirúrgica. É mais cirúrgica. Tem um limitador legal. Você não pode realizar busca e apreensão em casa a partir das 18 horas. Mas, assim, eu entendo essa análise. Periferias do Brasil como um todo, onde os pais acordam muito cedo, o pai e a mãe, né? Ambos com emprego. Eles saem de casa por volta de 5h30 da manhã. Eu vou dar um exemplo aqui do entorno de Brasília, tá? Que na década de 90 era a região mais violenta do Brasil. O pai acordou de manhã, a mãe também, pegaram transporte ruim, foram para o plano piloto e só voltaram para casa às 7 da noite. E o filho de 12 anos, a aula dele terminou no colégio, não tem aula o dia todo, né? Um fracasso nosso, da nossa educação, né? A aula termina meio-dia. Esse menino chegou em casa, esquentou a marmita, que a mãe deixou pronta, e ele realmente saiu de casa e foi para um botequim, para uma lan house, onde ele foi jogar sinuca com 12 anos de idade. E ele presenciou o primeiro homicídio da vida dele com 13 anos. Uma discussão de facada, de bebedeira, alguém matou alguém. A partir daquele dia, aquele menino acha que a resolução de um conflito se dá através da faca. A mãe dele só chega às 19 horas, cansada, vai tomar um banho e vai dormir. O pai também. Ele não tem nenhuma opção de esporte, cultura e lazer na periferia. Não tem nada. Não tem nenhuma pracinha. Não tem nem aquela pista de skate. Não tem nada. Não tem nada. Não tem um shopping center. Não tem uma praia. Não tem nada. E não tem a escola até 6 da tarde. Essa era a realidade da periferia do entorno de Brasília na década de 90. E era a maior derrota do Brasil. Nós tínhamos uma estatística lá de 60, 70 homicídios para 100 mil habitantes. Nossa. Isso é muito pior. Isso é 10 vezes pior que São Paulo. Isso é 3 vezes pior que o Rio de Janeiro hoje. Essa região, você podia aplicar o policiamento que fosse que o crime não ia baixar. Você podia contratar 1000 policiais, 200 policiais, comprar helicóptero. Você podia fazer o que fosse. Você não ia reduzir a violência no entorno. Então, eu entendo essa análise. Mas eu entendo essa análise de que a periferia ela está, digamos assim, largada, né? Até hoje, quando você vê um Minha Casa Minha Vida em periferia, você vê que não existe a preocupação. Eles querem terrenos baratíssimos para que eles possam oferecer casas baratas. Então, não existe a preocupação desse terreno do Minha Casa Minha Vida estar próximo a uma área de lazer. Não existe preocupação sequer do terreno ter uma viabilidade de transporte urbano. Às vezes, você faz um Minha Casa Minha Vida e o cara tem que caminhar mais de 1000 metros para pegar um ônibus. É uma covardia. O Brasil transformou as periferias mais violentas depois do Minha Casa Minha Vida. É um fenômeno inverso ao americano. O americano povoou a periferia, né? Na década de 60. As pessoas ricas abandonaram o centro da cidade e foram viver nos subúrbios. O Brasil fez o caminho inverso. Isso tem tudo para dar errado e... Agora, não é um problema do governador do estado, é um problema da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades, né? Aprova os projetos. Exatamente. Financia. Exato. Não olha muito o contexto. Quando a gente olha, por exemplo, um modelo de periferia onde a criminalidade é mais baixa, onde não é ocupado, o que tem lá presente? Uma base da polícia? Não necessariamente, né? Olha, geralmente o que você tem é a opção de esporte, lazer e cultura, cara. E aí o colega de direita, Pimentel virou comunista, só fala essa porra. Mas... observação. A mancha que se aplica exatamente, que se encaixa na mancha criminal, é a ausência de esporte, lazer e cultura. Qualquer outro indicador, ele não se encaixa. Pimentel, desemprego? Não, você tem região com desemprego que não é violenta. Desigualdade social? Não, você tem regiões do Rio de Janeiro com muita desigualdade social que não é violento. Né? Vou dar um exemplo para você de São Conrado. Sim. São Conrado você tem Rocinha com IDH baixíssimo, com tuberculose, e um apartamento de 20 milhões de reais logo na frente. E não tem latrocínio, e não tem roubo. Mas existem mecanismos do tráfico que mantêm a disciplina. Ok, mas não tem violência. Aí você vai para um bairro periférico onde todo mundo é pobre,
que é a região do subúrbio da Leopoldina, onde é a Maré, onde é a Vila do João. Ou na Baixada. Ou na Baixada, tem assalto pra cacete. Então, desigualdade social por si só, repito, por si só, não determina violência. Desemprego por si só, repito, por si só, não determina violência. Ausência de policiamento por si só não determina violência. Então, é um conjunto de fatores. Mas o que se aplica perfeitamente é, sim, falta de oportunidade de lazer, esporte e cultura. Então, qual seria a solução? A prefeitura vir pesada, com muita coisa para fazer, para aquele jovem ter opção o dia todo, sair da escola, ou então a escola em tempo integral, né? Ou então opção o dia todo. Saiu da escola uma aula de vôlei, saiu da escola uma aula de natação, de balé, de violão, de computador, de Python, de Java, o que for. De luta. De luta. Eu né? eu fui num centro ali que inclusive é mantido pela polícia, dentro do Jacaré, junto com a LBV. Sim. Que faz um trabalho com luta com as crianças. E aí eu conversando lá com as crianças, né, que estavam lá. Tu que é judô, taekwondo? Judô, tem um pouquinho de cada coisa, dependendo do policial, inclusive, ele passa uma luta, MMA, até pra ele ter a comunidade. E o que eu achei mais interessante é que não era só o fato da luta em si, né? Porque a luta já traz também princípios, já é interessante por si só. A disciplina, né? Disciplina, tal, respeito, a questão de você suceder a uma vida que eventualmente não vai ser perfeita, né? Mas o mais interessante é que, assim, por exemplo, uma menina que tava lá, ela com 16 anos, tava indo lutar em Dubai. Sensacional, cara. Mais do que a história dela, era tipo assim, todo mundo da comunidade sabia que, tipo, a forma que alguém saiu do Brasil naquela comunidade era através da luta. Então o caminho possível não é o crime. A luta. Ninguém nunca que era criminoso saiu do Brasil. Sensacional. A luta fez. Sensacional. Tá ligado? Isso no Jacarezinho. Jacarezinho, Jacaré ali. Eu conheci o da CDD também, que aliás um policial militar que era o Chagas, um policial militar que tocava esse projeto. E eu fui visitar, ele comprava os kimonos, o tatame e tal, o dojo. E ele dizia pra mim, ó, Pimentel, inclusive tem filho de traficante aqui, ó. Filho de traficante. Assistiu, porque o traficante quer um futuro melhor pro filho também, né? Uhum. Nem todos Agora, querem, o que é perigoso pra mim, e eu não concordo, isso está na mão da Polícia Militar. A função da Polícia Militar é realizar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Se a Polícia Militar resolve dar aula de judô, jiu-jitsu, é bonito, eu sei que é porque alguma coisa falhou. É um risco, né? Não Fora o risco também. Cadê a Secretaria do Esporte? Cadê a Secretaria de Esporte, porra? Cadê... Secretaria da Cultura, né? Cadê a Secretaria de Cultura, pô? Por que a Polícia Militar, o cara faz concurso público para ser soldado da Polícia Militar, para garantir a lei e a ordem, para fazer policiamento ostensivo, e vai botar um kimono na hora do expediente para dar aula? Me desculpa. Ah, mas é uma ação de comunicação. Ok, então, muito específica em algumas áreas. Sim, onde a polícia não tem aquela imagem. Mas em algumas comunidades que eu visitei da UPP, o comandante da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora, se orgulhava. Pimentel, eu tenho policial aqui dando aula de matemática. Eu falei, pô, meu irmão, tá errado. Nossa. Pô, sinceramente, a Polícia Militar não é para abraçar o mundo, pô, né? Se teu policial tá dando aula de matemática, ele tá desviado da função. E a Secretaria Municipal de Educação não tem esse indicador, essa informação de que tem 50 jovens fazendo aula de reforço de matemática na favela, na mão de um policial militar que deveria estar na rua. Uhum. Então é um sinal total da falência, viu? Eu acho, assim, perigoso.